pessoal, tudo bem? Já dei início aqui à nossa gravação. Deixa eu já compartilhar aqui, porque deixa eu mostrar aqui primeiro para vocês. Então, eu já fiz aqui a correção, né? Pessoal que ficou de recuperação, ó, tanto de comunicação oral escrita, eu já passei um pente fino hoje, aproveitando que é a nossa aula, né? Toda segunda-feira. Já passei um pente fino, ó, em comunicação oral escrita. Vocês ainda têm acesso, viu? Então, essa aqui, lembra que foi o professor Anderson que deu aula para vocês, né? Já na de eletricidade, que aí eu iniciei em eletricidade, também passei o pente fino aqui, e quem fez recuperação foi atualizando. Também em leitura e interpretação de desenho, lembra que ainda tinha ficado uma aula aqui, a de maior ponto aqui, essa de 34 pontos, para ser postada, né? Eu olhei hoje, ela já foi postada, né? O do momento presencial, então me enviaram a FO, né? E já postei a FO do professor de vocês, né? A nota que ele deu para vocês aí, né? Do momento presencial. Então já tá ok aqui, tanto a do dia 5 do 10 quanto a do dia 19 do 10 foi postada, né? Eu só tinha postado essa daqui, ó. Então as duas já estão ok. Quem fez recuperação aqui, já verifiquei aqui e tá aberto, viu? Inclusive todas as recuperações aqui estão abertas, viu, pessoal? Ó, de comunicação tá aberta, eletricidade também, ó. Quem ficou de recuperação, leitura e interpretação de desenho, tá vendo? Eu pedi para a Edivânia deixar todos abertos aqui. Só não o de QSMS, por quê? Porque ainda falta vocês finalizar essa matéria aqui. Só que tem o pessoal que não veio, que geralmente eu olho aqui, né, que não compareceu na aula. Então esses automaticamente vão ficar de recuperação. Aí o que que eu vou fazer aqui? Já vou pedir, né, depois que eu finalizar a aula aqui, já para a Edivânia já deixar liberado aqui o da recuperação. Aí, só lembrando, essa daqui não foi postada ainda, né? A aula de vocês, aqui, as notas, né, do momento presencial. Então, eu estou no aguardo aqui, tá, pessoal? Lembrando que vai fechar dia 31, né? Vocês têm até quinta-feira aqui para fazer todos os envios, né? Se você ficou de recuperação aí, né? Em uma, duas, né? Ou em todas essas quatro aqui, né? Vocês têm até o dia 31 e daí eu já vou cobrar amanhã para ver se já posta logo para eu poder fechar aqui o relatório de notas para vocês. Deixa eu olhar deixa eu já avisar aqui, ó. Não tem problema que eu mostrar aqui, ó. Então, período aqui, ó, de matrícula, né? Para o próximo módulo, ó, o módulo 1, né, que a gente vai ter instalação predial, segurança e eletricidade e projetos elétricos prediais. Então, esse período de recuperação, ó, já vai ser logo depois que finalizar aqui, ó, dia 31, ó, do dia 1º até o dia 12. Então, ó, próxima semana nós não temos aula, né? E nem, ó, a gente não tem no dia 4, que vai estar no período aqui de matrícula, e nem no dia 11, porque ela começa aqui, ó, no dia 13. Então, a primeira aula vai ser do dia 18 de novembro, de instalações elétricas prediais. Mas, lembrando, pessoal, que vocês têm até o dia 31 aqui, que o conselho de classe, ele já vai ser na segunda-feira, já no dia 4, tá bom? No dia 4 aqui do 11. Então, envia até dia 31.
porque dia 4 é o nosso conselho de classe aqui com a unidade, né, para ver quem que passou, quem que não passou, para você já fazer a matrícula aqui do modo específico 1, tá? Daí, pessoal, eu havia esquecido que só tem duas aulas aqui, nós temos três atividades. Então, na aula anterior, agora eu estou me lembrando aqui que eu tinha prometido, se não desse hoje para a gente fazer análise das duas, eu disponibilizaria uma aula, né, sobre a atividade que ficou faltando, né, junto com a postagem do que a gente está gravando agora, tá? Então já vamos iniciar a análise aqui. Deixa eu só lá na nossa pasta de análises. Ok. Então, pessoal, é o seguinte. A gente já falou aqui da atividade um, né? Relembrando que a atividade um foi o relatório, né? O relatório aqui. Eu vou até pegar o da análise para essa aula ficar mais otimizada aqui. Aí lembrando aqui, ó, que eu já pedi para a Edivânia, ela deixou o material extra da atividade 2 e da atividade 3. Até que a um ela não precisa de material extra aqui, ó. Relembrando aí da aula anterior, ó, que basicamente, ó, vocês têm que identificar não conformidade, lembra? Na aula passada a gente falou isso, ó. A gente identificou aqui, ó, no segundo dia, né, no 17º dia aí da segunda quinzena, né, já no segundo dia da segunda quinzena, lembrando que essa lista de verificação ele faz todo o início aí de plantão, né? Inclusive, dependendo aí da empresa, essa lista de verificação ela está inclusa no diálogo diário de segurança, tá? Então, lembra, ó, o item 6, proteção das partes móveis. No item 17 aí, os engates aí estavam com problema, né? Lá do equipamento lá, lembra que é são, pegar aqui na descrição, é a Minascom, isso mesmo, ó, mineradora com capacidade produtiva de fertilizantes, né? Só que são fertilizantes minerais aí, né? Extrai a amônia ali direto, né? E aí faz o beneficiamento aí desses fertilizantes. Aí lembra que eu falei para vocês ficarem de olho aqui, ó, mas também com grande potencial de aproveitamento de energias renováveis, né? Primeiro porque como, né, ela tem um parque bem grande aí, né, bem amplo para exploração mineral aí dos fertilizantes, né? Geralmente esse tipo de empresa ele tem um espaço aí, né? Deixa eu pegar por exemplo aí, vamos supor a Heinz. A Heinz ela tem lá no parque produtivo, né? As fazendas, né? Aí tem a fazenda lá de milho, aí tem a parte lá que produz, né? E é literalmente uma fazenda mesmo, né? É o milho, é o tomate, né? Para os derivados aí, e assim por diante. Então você tem os vegetais que são utilizados aí como insumo. Então até aí eles têm aquela questão de, por exemplo, parte ali da terra, ela é reservada, por exemplo, para o milho, né? Aí você tem as etapas ali, né? Enquanto está produzindo o milho, né? Que aí o pessoal lá, os agrônomos lá fazem uma projeção, né? Aí, por exemplo, o milho, esse tanto de metro quadrado aqui, ele daqui 5 dias ele pode ser colhido. Aí aquela outra etapa, eles já estão tratando a terra porque depois de várias produções, o terreno, né, de qualquer é, atividade, né, atividade agrícola em larga escala, né, o solo fica empobrecido, né? Então a gente tem que
dividir em etapas, né? Dividir em células para justamente, né, a célula que tiver para a colheita, né, ela vai estar sendo utilizada na produção. Já a outra célula, ela está sendo preparada, né, o solo. A outra já foi preparada, então eles já estão colocando, por exemplo, fazendo a plantação, né, plantando ali ou muda, né, dependendo do caso aí, ou a semente, né, e assim eles dividem a terra, né, em várias etapas para você ter a produção, né, por exemplo, como é que vão pegar frutas aí de época, né? Porque você chega aí no supermercado, você tem fruta de época aí todo, né, o ano inteiro, porque o pessoal faz, né, esse tipo de cultivo aí por etapas. Então, fertilizante aí, ele não é diferente. Você tem uma grande área aí de, né, para extração, né, desses insumos aí, né, para produção. E uma área grande significa que eu posso aproveitar ela não só para usina solar, mas também para eu instalar minha usina eólica, tá? Deixa eu só fechar aqui. Tava dando uma aula aqui. Se eu precisar aqui fazer eu acho melhor abrir outro, né? Então, pessoal, aí na primeira atividades, né? Vocês viram as não conformidades, são quatro, né? Inclusive, né, eu dei um exemplo aqui de como que você vai escrever esse relatório, né? Falando que não foi identificadas não conformidades, né? As dos itens aqui, tá? Inclusive falei, ó, se você quiser incrementar, né? Coloca aqui no corpo do relatório, ó, o item 6, né? De proteção de partes móveis, né? Foi identificado, o item 17, o item 22, o item, né, 24 e isso, só esse mesmo, né? O 6, o 17, o 22 e o 24 com a respectiva não conformidade, né? E pedindo para esse trabalho ser parado, né? E ser sanado esses problemas, tá? Então, essa aqui foi a primeira atividade lá da semana passada. Agora, a segunda atividade, pessoal, vamos baixar aqui. Tá de dois, já vamos baixar. Essa daqui, né, é literalmente a folha de resposta. Beleza. Aí para baixar, teve até um aluno que me perguntou, né? Você vem aqui no navegador, ó, clica com o direito, né? O direito aqui do mouse e coloca salvar imagem. Como, né? Que aí ele vai criar essa caixa de diálogo, né? E aí ele mostra o formato que ela foi postada aqui na plataforma, né? Que é no PNG, né? Então, ó, folha da atividade 2 e a folha da atividade 3. Beleza. Ó, depois que finalizar essa aula aqui, já vou colocar já para agilizar para vocês. Quem não foi no momento presencial, né? Cada um sabe aí que, né, que não foi no momento presencial. Já vou liberar aqui o espaço aqui para recuperação, tá? Para agilizar a vida de vocês aí. Então, ó, a atividade 2 eu deixei aberta até a 1 porque todas estão interligadas aqui, ó, tá vendo? Esse mapa aqui, né, o de Ishikawa, por isso que eu pedi, né, para Edivânia colocar
para vocês esse material extra aqui da atividade 2, né? Que é esse materialzinho bem aqui, ó. Ó, dá 12 páginas, né? E principalmente se vocês focarem aqui, ó, no item, né, na última página, que é a apresentação da elaboração de um diagrama aqui de Ishikawa, né? Cada diagrama, pessoal, ele é diferente, né? Ele tem algumas diferenças aqui, estão vendo? Ó, mão de obra, método, máquina, o tipo de máquina, né? O meio ambiente, os materiais, né? Que são utilizados para essas tarefas, né? E os medidores, né, e as medidas, né? Que são aplicadas a esse tipo de material. Aí isso daqui é uma simulação só para vocês entenderem o que que é o diagrama aí de Ishikawa, né? Como que vocês vão colocar, né? Então, você ter um acidente, né? Não aconteceu esse acidente aqui, ó. Aí lembra-se do problema a ser resolvido por Caio junto com os demais componentes da CIPA e deverá desvendar a causa do acidente. Ué, que acidente, professor? Lembra que o João, acho que foi o João, se eu não me engano, aqui, ó, durante a verificação, olha, aí lembra que na atividade um aqui, né, ele viu algumas não conformidades, né, igual aqui, ó, na proteção das partes móveis, né, por exemplo, pensa numa serra circular sem aquela calota ali de proteção em volta do disco. Se esse disco arrebenta, ela voa, né? Aí por que que aquela proteção é voltada para o trabalhador? Se o disco arrebentar, aquela proteção não vai voando para o seu corpo ou para o seu rosto aqui, né? Aí tem esse alambrado aqui em volta que na hora que o disco arrebenta, ele bate nesse alambrado, né? Então, esse, né, é um tipo de proteção suplementar. Aí lembra que o João aqui, ele teve um acidente, né? Que ele perdeu parte do dedo, ó. Aí no dia seguinte ocorre novamente a falha de energia e João, né, o eletricista lá, ó, naquele que estava trabalhando naquele turno, ó, mesmo utilizando os EPIs, ó, seguindo o procedimento operacional, sofre um acidente com afastamento e perdeu parte da falange da mão direita, ou seja, parte do dedo aqui da mão direita. No dia seguinte, né, e após o ocorrido, ele tem que fazer uma análise do acidente. É aqui que entra o diagrama de Chikawa. Aí vamos supor, eu estou pegando esse exemplo aqui, depois vocês vão ler com calma. Nesse caso aqui, aconteceu um acidente. Esse aqui é outro caso. Esse aqui é só um exemplo que eu peguei as páginas desse livro para mostrar para vocês. Teve um acidente com esse eletricista, né? Então você, depois de fazer, né, aquele brainstorm lá com o pessoal da CIPA, né, relacionado a esse acidente que culminou no choque elétrico, né, desse cidadão aqui. Esse aqui não é o João, não, viu? Lembre-se disso. No caso lá da mão de obra lá, as luvas, né, o uso inadequado das luvas. Por exemplo, né, vamos supor que a luva, né, ele estava utilizando a luva e não estava colocando ela totalmente, estava deixando só ela aqui até nessa parte aqui. Por exemplo, estou chutando, viu? Então, esse foi um dos fatores para que no final culminasse no choque elétrico. Então, primeiro fator, né? Um dos fatores aqui, eu só estou enumerando né, desde o item mão de obra. Então, ó, uso inadequado de luvas, né? Os métodos, ó, requer para ele fazer, para ele usar o equipamento aqui, ó, no caso a furadeira, né? Ele requer acesso com a escada. Aí vamos supor, ó, então, os métodos que são utilizados na empresa aí, né? Ele utilizou uma escada, aí vamos supor que ele utilizou uma escada metálica e ainda ele não estava de cinto tipo paraquedista, ele não estava com talabarte, ele não tinha a linha de vida para se caso ele caísse, o trava-quedas, né, deixa ele pendurado lá. Então, isso não tinha, ó. Espaço requer acesso com escada. Então, não tem acesso à escada.
Esse foi o segundo motivo que aconteceu esse acidente simulado aqui, ó. A máquina que ele estava utilizando, que no caso era a furadeira, ó. A furadeira sem isolação. Vamos supor que o cabo da furadeira estava desencapado, ou a parte do cabo desencapado e o fio exposto. Então, terceiro motivo que aconteceu esse problema que foi relacionado à máquina. Tá vendo? A primeira mão de obra, uso inadequado da luva, às vezes ele não teve um treinamento para utilizar essa luva, o método, né, na hora dele fazer a instalação desse equipamento aqui, por exemplo, ele não tinham acesso à escada e os EPIs, os EPCs relacionado, né? Então, segundo, terceiro, a máquina estava sem isolação. Opa, já é um risco grave. Quarto motivo que culminou no final no choque elétrico. Iluminação inadequada. Ah, não, então estava meio escuro, né? Não tinha luminária de emergência, por exemplo, se acabou a luz na hora ali, não sei. Vai que ele estava utilizando uma furadeira aí por bateria, né? Nesse caso, não era porque está sem isolação aqui, né? Tô imaginando aqui, né? Ó, pode até ser, com bateria dá para você tomar choque ali também. Ah, então, iluminação inadequada foi relacionada ao item meio ambiente, tá vendo? Cada um tem um item, a mão de obra, os métodos que são utilizados. Na verdade, esses métodos são chamados de procedimentos operacionais padrão, né? Ou então instrução técnica. O outro quesito aqui, a máquina sem isolação. O quarto quesito, meio ambiente, a iluminação estava inadequada. O quinto quesito aqui, ó, as ferramentas sem limpeza em mau estado de conservação, né? Lógico, né? A furadeira estava sem isolação, então está em mau estado. Aí, por exemplo, medidores sem certificação. Vamos supor que ele está fazendo a leitura, né, no medidor de energia, né? E aí o medidor ele estava sem aquela travinha, sem aquele selo, né? Ou é de plástico, ou ele é de metal chumbado, né? Por exemplo, aqui, ó, esqueci do N aqui. Ó, isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, ó o selo aqui, mostrar que ele foi violado, né? Ó, isso daqui tá até mais bem feito aqui, ó, tá vendo? Ó, esse plásticozinho, né? O selo, né? Ele não tem certificação. Inclusive, ele tá violado aqui, né? Ou seja, será que ele está medindo a quantidade de quilowatt-hora correto? Não sei. Então, sexto item, que no final das contas, né, vamos supor que esse funcionário aqui, ele era um eletricista de rede e ele foi fazer a leitura, né? Um dos trabalhos do eletricista de rede é ele ir, né, numa certa quantidade de residências, né? Eles dividem ali os profissionais e aí ele trabalha como leiturista. Ele vai na residência nos dias lá programados, né, até 33 dias e faz essa leitura lá em loco, né? Então, tudo isso culminou no choque elétrico. Então, esse é o exemplo para vocês terem uma ideia de como vocês vão elaborar, né, a segunda atividade. Aí, pessoal, sobre esse, deixa eu pegar lá o relatório de acidente e contrapor os dois aqui, ó. Eu fui olhando aqui, ó. Aí, por exemplo, o método, ó, descumprimento do procedimento, né? Lembra que o engenheiro lá, Andrade,
ele estava com pressa e mandou o João trabalhar mesmo assim, por exemplo, rotina de trabalho excessivo, né? Então, os métodos da empresa, né, com descumprimento dos procedimentos, aí qual que é a solução nesse descumprimento? Dar um novo treinamento, uma reciclagem de NR10, uma reciclagem de CEP, né? Isso se for o descumprimento do funcionário. Aí pode ser que esse descumprimento do funcionário ele foi motivado porque o chefe ficou pressionando. Então, ó, é... quer ver, ó? Então, ó, procedimento. O que que eu aconselho vocês aqui, ó? Vocês podem inserir uma caixa de texto. Deixa eu ver onde que eu achei aqui. Deixa eu clicar aqui, que aí logo aparece. Ah, é numa forma. Como é que eu inseri isso aqui, ó? Eu fui aqui em formas, né? Aí essa forma aqui, ó, eu tiro o preenchimento dela, ó, sem preenchimento, para ela ficar vazada aqui, né? E aqui eu coloco um texto, né? Foi o que eu fiz aqui, ó. Aí tem o formato, esse daqui é só da forma, tem um formato caixa de texto. Se eu não me engano, acho que é esse aqui, ó. Ah, esse daqui tem um, não, ah, nossa, o trem tá bem aqui na minha cara. Vocês vão vir aqui em inserir, né? Geralmente quando você abre o Word, tá nessa página inicial. Você vem aqui em inserir, tá vendo? Ó, caixa de texto. Aí você clica aqui, ó, e coloca uma caixa de texto normal, tá vendo, ó? Aí essa caixa de texto aqui, aí quando você está selecionando ela, ó, eu tirei a seleção, parou, né? Selecionei ela, abre esse aqui da formatação da caixa de texto. Aí você vem aqui, ó, colocar atrás do texto, o preenchimento dela, tá vendo que está selecionado aqui, ó? Você coloca sem preenchimento, você pode deixar ela com borda, com contorno aqui. Eu deixei sem contorno porque para ficar parecendo que eu escrevi aqui, ó. Aí, né, para mostrar, como se eu tivesse escrito aí de próprio punho. Aí a cor aqui, ó, você seleciona a caixa de texto aqui, ó. Aí o texto você coloca ah, não, né? O preenchimento da forma, não. É o texto em si, ó, o que está escrito aqui, ó. Vocês veem bem aqui, ó, em página inicial, ó, aí coloca, ó, vermelho, tá? Aí você tem que sair dessa parte de formatação, tá bom? Aí tá vendo, ó, inserir a caixa de texto. Aí eu vou escrever aqui alguma coisa, ó. Aí, por exemplo, lembra que agora deixa eu diminuir aqui, ó. Lembra que ó, Caio prontamente informou tal condição ao engenheiro Andrade, responsável pela unidade, que reagiu de forma espantosa ao afirmar que não havia risco algum e que não poderia parar a produção, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, eu posso colocar aqui no método negligência. Negligência por parte da do chefe aqui, ó, de obra.
Aí isso aqui eu ponho em método. Por quê, professor? Por que que eu boto em método aqui, ó? Porque todo trabalho ele tem uma instrução técnica, um procedimento operacional padrão. Não só o funcionário tem que estar alinhado, mas mas também a chefia, né, tem que estar alinhada com esses métodos, tem que saber que esses métodos existem e que eles têm que ser cumpridos. Aí por isso que eu coloquei aqui no método por parte da chefia, né? Ah, vamos supor que foi mesmo que foi por pressão, deixa eu ver, negligência. Aí você pode pôr aqui, ó, e pressão psicológica por parte da chefia. Eu vou formatar aqui, ó, deixa eu ver. Eu vou fazer aqui. Como esse aqui eu já tinha formatado numa outra aula aqui, ó. Aí eu pego o que está escrito aqui dentro e colo aqui, ó. Mas eu vou ter que colar como texto não formatado. O ideal é vocês criarem um com tamanho, porque esse aqui, ó, tá número 11, né? E o outro aqui que eu tinha criado para aula aqui, eu coloquei como número 8 aqui da tipografia. Então ele tá melhor explicado aqui, ó. Negligência, né? Ou seja, ele sabe que tem que cumprir a regra, ele está forçando, né? Ou seja, pressão psicológica por parte do chefe da obra, né? Com o colaborador para o colaborador, para com o colaborador. Aí, mesmo assim, né? A mão de obra aqui, que é o funcionário em si, né? Que é o seu João, né? Ele, e mesmo assim ele continuou, né? Então eu posso pôr imprudência quando eu tenho tempo para pensar e aí eu mesmo assim faço aquela imprudência aí, né? Deixa eu colocar o trai do texto e sem preenchimento. E tá o preenchimento branco aqui, ó. Aí, ó, negligência, né, por parte do funcionário e também imprudência, porque ele foi levado a ser imprudente. Imprudência. Eu vou deixar a negligência aqui, ó, por parte do chefe lá, o colaborador. Beleza? Então, pessoal, para eu não fazer tudo aqui, ó, a medição, ó, falta de manutenção da máquina, a máquina, não, engate dos equipamentos, lembra que a gente leu aqui, ó, os engates, proteção da máquina, falta de proteção das partes móveis, falta de dispositivo de segurança, defeito no sistema de mangueira, defeito no tanque combustível, né? Matéria-prima, vocês vão colocar aí também, ó. Aí, mão de obra, fadiga, tá com desatenção, né? Excesso de confiança, falta de percepção do risco, imprudência, né? Ele foi levado por pressão psicológica a ser imprudente ali, ele não teve tempo para pensar. Por isso que eu tirei da negligência, né?
Porque o chefe, ele além de saber, né? Por que que eu coloquei lá no chefe negligência, né? Porque a negligência, você tem tempo ali para pensar, mesmo que o chefe está apressado ali pela obra, mas é papel dele, ele tem que saber, né? Ele tem que saber que ele não pode apressar um processo ali, justamente tem uma situação que fez parar, né, o trabalho ali no caso, né? Beleza? Ó, o meio ambiente, ó, vazamento de óleo, baixa visibilidade, risco de descarga atmosférica, como é a céu aberto, né? Tudo isso vai culminar no acidente. Então, vocês vão fazer um relatório com esses itens, dê uma lida no contexto 2 aqui, ó, e aí vocês, né, para elaborar o diagrama aqui de Ishikawa, tá bom? Agora, vamos falar sobre a atividade 3, né? A atividade 3 aqui, ó, o que foi fornecido para vocês, essa folha de resposta. Mas, sinceramente, talvez nem precise vocês utilizar ela. Aí, por isso que eu pedi para a Edivânia deixar esse material aqui, ó, esse material extra, eu já, para facilitar a vida de vocês aqui, ó, tô dando só uma ideia aqui, ó, por isso que eu abri aqui esse quadro branco aqui, ó. Vamos lá no escopo aqui da atividade 3 aqui, ó. Terceira atividade a ser realizada por cá é propor alternativas para implantação do sistema de produção, né, da máquina e resolver a falta, né, de alimentação elétrica. Lembra que lá no início, né, lá na aula passada falei, nessa aula de hoje falei aqui, ó, que tem grande potencial de aproveitamento de energias renováveis, porque o espaço lá ele deve ser grande, né, para para produção, né, deve ter grandes espaços lá para produção do dos fertilizantes, né? Deve ter um tanque lá de beneficiamento. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Só para vocês entenderem aqui, eu peguei o exemplo aqui, ó, colei ele aqui. Até um aluno me deu uma ideia aqui, ó. Eu vou pegar, deixa eu ver. Acho que esse aqui tá melhor ainda. Pegar um mais completo. Esse aqui tá muito completo. Pegar um meio termo aqui. Esses dias eu tentei desenhar o mapa do Brasil e vocês viram, né? Saíram com. Quer dizer, a turma viu aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, energia eólica. Eu peguei esses itens aqui, ó. Se a gente for olhar lá, ó, aqui, ó. Você vai propor alternativas, né, para a implantação de um sistema, né, na máquina ali, né, por falha na alimentação elétrica da concessionária de energia. Beleza. Então, quando falha essa energia, que, que opção eu tenho disponível para fornecer energia elétrica? Então, nós
ideias aqui, né? Eu baseei aqui na energia eólica e na energia solar. Por exemplo, se você tem muitos galpões, você pode instalar em cima dos galpões as placas solares, né? Então, você aproveita a própria edificação da empresa para instalar uma opção aí de energia solar. Ah, beleza. Mas isso é de dia, né? E de noite? E quando tiver chovendo, tiver nublado aí, como é que a gente faz, né? Então, né? Aí, por exemplo, eólica. Eólica funciona, vamos dizer assim, o tempo inteiro. Só que tem que ter o quê? Fluxo de ar, né? Aí por isso que eu coloquei aqui, ó, aí que tá falando, ó, para que a proteção dessa máquina funcione, né? Para evitar que aconteça novamente o acidente, né? Que decepando ali o dedo ali do funcionário, né? Para isso, ele decidiu reunir com os demais representantes da CIPA, né? Lembra lá, NR5, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e realizaram um brainstorm, né? Seja um turbilhão ali, né? Um furacão de ideias, né? Pessoal, aí se joga o problema lá. Olha, a gente tem que é, pensar numa alternativa aí de fornecimento de energia, né? A gente já tem ideia que é eólica e solar. E também aí você vai mostrar a máquina lá, o acidente que aconteceu, né? E a partir da máquina, o tipo de acidente, o que estava faltando? Estava faltando a proteção suplementar da máquina ou ela estava com a proteção e essa falhou? Por que que ela falhou, né? Precisava trocar essa proteção? Então, fica aí, né, o questionamento. Isso que é o brainstorm. Aí, ó, com base em pesquisas literárias a respeito do tipo de energia renovável mais adequada, né? Pesquisa literária em livro mesmo, ou até na própria internet, mas já vou dar uma ideia para vocês, né? Para resolver essa situação. Então, eu pensei na eólica e na solar. O projeto a ser pensado precisa atender as seguintes características. Então, ó, tanto o eólica quanto solar, ó, precisa atender ser eficiente, né? Ou seja, acabou a energia da concessionária, é de dia, né? É de manhã ou de tarde. Opa, já entra o no break, né? Aí o normal é entrar o no break e depois você entra lá, né? Tem um QTA, né? O quadro de transferência automática. Aí vai entrar o quê? O grupo motor gerador. Antes de entrar o grupo motor, entra o no break, né? Para não acabar a energia. Aí vai entrar quem? Vai entrar isso tudo lá no brainstorm, vocês conversando. Quem que vai entrar agora? Em vez de entrar o no break, qual que é a lista de prioridade? Ah, vai entrar a placa solar. Beleza. Mas e se for de noite? Aí ele vai pular o controlador lá, em vez de entrar no painel de placa solar, né, na bateria, né? Aí é um sistema on-grid, ele é off-grid, tem isso também, né? Mesmo, né, por exemplo, se ele é on-grid ou off-grid, né? Principalmente se ele for on-grid, ele vai ter um banco de baterias, né? Então, entra no no-break primeiro, aí se tiver de dia, entra na placa solar, né? Isso eu estou supondo só se tiver placa solar. Ah, não, se tiver de noite, ele vai pular, entrar na placa solar e vai entrar, por exemplo, na eólica. Então, a placa solar vai estar na primeira prioridade, né? Depois vai estar o eólico. Então, vocês vão pensando quem que vai fornecer essa energia, né? Quem que vai, qual o método vai ser mais eficiente, né? Na prioridade ali para suprir energia, para não faltar mais energia nessa empresa. Então, ó, maior proteção dos operadores, as proteções suplementares lá da máquina, baixo custo. Quanto é que custa? Maior facilidade de manutenção, utilização de menor quantidade de recursos, que não cause impacto no processo produtivo, utilize fontes de energia alternativa, né? Coloquei, baseado nessas perguntas aqui, né? Essas duas opções aqui, pode ser só uma, viu? Não precisa necessariamente ser as duas, não. O que está mais na moda é o solar, né? Então, quanto é que custa? Qual que é a eficiência? Como é que eu vou instalar? Né? Meteorologia do local. Ah, só tem chuva, né? É Curitiba, né? Ixi, né? Tem que ver. Qual que é o impacto ambiental, né? Ele vai cumprir uma área inteira?
ou vai ficar, né? Por exemplo, placa solar, eu vou aproveitar o galpão, né? O teto lá dos galpões da indústria. Já a eólica, eu tenho que utilizar um espaço aberto, porque dependendo aí da turbina, né? Tem a turbina menor que eu já trabalhei, era uma de 22 metros, uma torre treliçada de 22 metros. Então, qual que a área vai ser utilizada? Vai ser em cima do galpão? Vai ser ali no, num terreno ali próximo, né? Até o terreno que já foi até explorado aí, né? Os fertilizantes, não sabemos, né? Né? Então, essas são as perguntas que você tem que fazer. A limitação técnica, né? Como é que você vai fazer essa manutenção? Aí, para dar uma ideia para vocês, ó, por exemplo, o tanto o aqui, ó, a gente já está no trópico de Câncer aqui, né? Lembrando, ó, vou dar uma diminuída aqui nesse. Lembrando, ó, que a Terra, ela tá o quê? Ela tá numa órbita em relação ao Sol aqui, ó. Inclusive, ó, por exemplo, o mapa não vai estar assim. Vamos supor que, ó, vai estar, por exemplo, o Brasil não vai estar aqui totalmente, ele vai estar inclinado, né? Por exemplo, aqui, ó, você tem um movimento de rotação, né? O de rotação aqui da Terra, e você tem o movimento de translação que ela vai dar em volta aqui do Sol, ó. A gente tem a rotação e a gente tem o quê? A translação, né? A rotação que regula o dia e a noite, a translação, que são os 365 dias aí do ano, né? Ou 366 aí para fazer a correção. E a Terra, ela não tá num eixo, o eixo aqui, ó, porque a gente tem aqui o Sol, a gente tem aqui a Terra. E se eu não me engano, é 23 graus ou é 29 graus aqui, ó. E ela faz uma órbita elíptica aqui, ó, em volta do Sol. Então, ó, a gente tem um eixo zero aqui, e a gente vai ter o eixo de rotação, na verdade, ele tá nesse ângulo aqui, ó, de 29 graus, mais ou menos, se não me falha a memória, né? Então, eu vou até corrigir aqui, ó. Então, a Terra, ó, tá rotacionando. Está fazendo esse movimento aqui, ó, 29 graus, né? Então é como se fosse, ó, se eu pegar essa imagem aqui, ó, eu diminuir ela aqui, ó, deixa eu dar uma rotacionada nela aqui, ó. O Brasil aqui, ó, ele tá nesse eixo aqui, né? Nesse eixo aqui de 29 graus aqui, ó. O Sol, ele bate, né? Você tem no ano inteiro aqui, ó, uma boa abrangência aqui, ó, de Sol aqui, ó, nessa região. Né? A angulação aqui, ó, tem essa, né, essa angulação pequena aqui, você tem uma boa abrangência.
Inclusive, ó, nesses estados aqui, ó, você tem a maritimidade e você tem a continentalidade aqui, ou seja, essa faixa aqui, ó, ela é boa para o eólico, para a exploração do eólico, né? Praticamente o Brasil inteiro aqui, ó, essa região aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, essa região aqui, mais ou menos aqui, ó, principalmente aqui, ó, tem um bom potencial solar. O Brasil inteiro, assim, na média, ele tem um bom potencial solar. Mas esse miolo aqui, ó, ele tem um potencial solar maior, tá? Então aqui, ó, mais potencial solar, né? Aqui, ó, ela tem mais potencial eólico. Não quer dizer que nessa outra região aqui eu não possa colocar, não, não posso implementar, não. Tá vendo? Então, né, essas aqui são as ideias para vocês elaborarem aí, né, e o exemplo foi esse, você pode utilizar aqui uma folha A4, né, em branco aqui, ó, fonte de energia, né, qual que é a opção? Eólica, solar, né? Aí nos custos, eles vão fazer a pesquisa e nos custos, na eficiência aqui, ó, vocês podem colocar esses comentários aqui, né? Ah, eu tenho, por exemplo, um potencial, né, solar aqui, por exemplo, praticamente o Brasil inteiro aqui, né, com exceção solar aqui, ó, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, uma parte aqui de São Paulo, não é muito bom esse potencial solar. Ele é melhor aqui nesse miolo aqui mesmo, né? Já o eólico, não, ó, o eólico eu tenho um potencial interessante aqui. Aí lembrando aqui, ó, com o movimento aqui de rotação, né? O, o, aí tem essa angulação aqui, então, geralmente aqui no trópico aqui, né, ó, do Equador aqui, até o final do trópico não, é trópico de Capricórnio, né, acho que é o trópico de Câncer, fica aqui para cima. Essa região aqui, ó, é a região que você tem uma incidência boa aqui, né, de uma angulação aí, ó, dos raios solares aí, ó, de incidência aí, ó, de 90, né, 90 graus aqui, tá? Então é isso, pessoal. Esse é o exemplo aí de como que vocês podem fazer a aplicação aí da atividade 3, tá? Aí, basicamente, o exemplo aqui do fluxograma, né, do brainstorm aqui é esse. Vocês podem fazer um modelo semelhante a esse aqui que eu forneci, né? Eu pedi aí para a Edivânia colocar como material de apoio para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou parar aqui o compartilhamento, né? E, né, fiquem com Deus, né? E lembrando que é até dia 30, até dia 31, tá bom? Enviem as atividades. Vocês viram que na próxima semana não tem aula. Envie até sexta-feira, beleza? Vou parar aqui a gravação, né? Fiquem com Deus e eu vou ficar na aguarda aí do envio das atividades. Qualquer coisa, me enviem mensagem para a Edivânia também.